E aí, Dev, beleza? Lucas Moura aqui. E nesse vídeo eu vou falar sobre vetores ou arrays. Um array nada mais é do que uma variável que pode armazenar vários valores do mesmo tipo. Então, por exemplo, se eu quisesse criar um algoritmo que guarde o nome de 5 pessoas, eu teria que fazer string nome 1 é igual, por exemplo, João, shift alt seto para baixo, nome 2, 3, 4, 5. Aqui vou pôr Maria, Goku, Vegeta, Piccolo. Então eu tenho 5 variáveis que representam o nome de 5 pessoas. Ou personagens, né? Mas e se eu quisesse guardar, por exemplo, o nome de 100 personagens, 1000 personagens? Eu teria que ficar criando várias variáveis? Não. É para isso que serve o array. Para você salvar várias informações em uma única variável. Então, por exemplo, isso aqui eu poderia simplificar em um array. Qual que é a sintaxe do array? É a seguinte. Eu tenho o tipo, abri e fechei colchetes, espaço, o nome, né, da variável, dessa forma. Então, para criar um array de string, eu faria, qual que é o tipo? String, abri e fechei colchetes. Qual que vai ser o nome? Vou colocar nomes, ponto e vírgula. Agora eu preciso inicializar e passar qual que é o tamanho desse meu array, desse meu vetor. Por quê? No array, você é obrigado a definir qual que é o tamanho dele. Então é como se você pedisse para o marceneiro, acho que é marceneiro, né? Pedisse, constrói um armário que ele tem 5 gavetas. Então você é obrigado a falar a quantidade de espaços que pode ser guardado ali. Então, como que eu faço isso no código? É igual new, o tipo novamente, abrir colchetes, e aqui dentro eu vou passar o tamanho dele, 5. Então, vou fazer new, qual que é o tipo? String. Então, vou colocar aqui de novo, string, colchetes, qual que é o tamanho? Eu quero salvar 5 nomes, então vou colocar 5 aqui. Então, é como se a gente tivesse o nosso armário pronto com 5 gavetas. Agora eu preciso preencher o que vai caber em cada gaveta, em cada espaço desse meu array. A primeira posição do meu array é a posição 0. Por quê? O array ele começa sempre no 0. Então, a primeira posição, ao invés de ser 1, vai ser 0. Então, 0, depois 1, 2, 3. Se começou no 0 e ele tem um tamanho de 5, então ele precisa ter 5 posições. Então, 1, 2, 3, 4 e agora o número 4. Então, agora eu tenho 5 posições. Qual que é a primeira posição? 0. A última vai ser o 4. A última posição vai ser o tamanho do meu vetor, por exemplo, é 5, menos 1. 5 menos 1 dá 4. Então, essa é a última posição. Então, a primeira posição é o 0. A última é igual o tamanho, que é 5, menos 1. Só para notação aqui, não vou usar agora não. E eu vou preencher a posição 0. Então, eu vou colocar o nome do meu array, nomes. Vou abrir colchete. E agora eu informo qual que é a minha posição. 0. Igual a João. E vou duplicar essas linhas aqui. Maria, Goku, Piccolo, Vegeta. Eu troquei a ordem aqui, mas não tem problema não. Agora, eu preciso fazer o seguinte. Se eu deixar dessa forma, é como se eu estivesse falando, a posição agora é João, opa, mudei de ideia. Posição 0, agora vai ser Maria. Ah, não quero mais Maria não, quero Goku. Então, eu preciso trocar qual que vai ser a posição. O João vai ocupar a posição 0. A Maria vai ocupar a posição 1. O Goku, a posição 2. O Piccolo, 3. E a última posição vai ser ocupada pelo Vegeta, 4. Então eu tenho um armário de Goku, de Vegeta, de João, de Maria. Meio estranho, né? Mas a imaginação tá aí. Agora, para me imprimir, basta eu fazer. Eu quero imprimir a primeira posição do meu vetor. Basta fazer nomes na posição 0. E eu quero imprimir a última posição. Nomes 5 menos 1, 4. Vou executar.
imprimiu João, que é a primeira posição, e Vegeta. O meu array aqui, ele pode ser de qualquer tipo. Por exemplo, eu poderia ter um array de int, aí eu teria que trocar aqui também para new int. Se fosse float, e aqui new float. Então, dos dois lados precisa ter o mesmo tipo de dado. Vou voltar aqui para string. No Java, diferente de outras linguagens, como por exemplo o JavaScript, que é uma linguagem totalmente diferente, você não consegue criar um array que ele consegue armazenar informações de tipos diferentes. Então eu não consigo passar na posição 0 o valor que é uma string e na posição 1 o valor 6. Eu falei 6, digitei 7. Então, por exemplo, o valor 6. Por quê? Porque como eu criei um armário, né, de strings, eu só consigo guardar strings ali dentro. Então eu sou obrigado a passar string aqui também. E como que eu faço para imprimir todas as posições? Uma maneira seria eu colocar vários println. Então, por exemplo, 0, 1, 2, 3, 4. Imprimir João, Maria, Goku, Piccolo e Vegeta. Um detalhe. Sempre que você vê esses colchetes, com certeza é um array. Então você associa esses colchetes relacionados a um array. E uma outra informação é que o vetor sempre vai ter, a primeira posição vai ser o 0, todas as posições são números inteiros e a última posição vai ser o tamanho menos 1. Então eu tenho aqui várias mensagens de println. E se meu vetor tivesse 100 posições, eu teria que fazer 100 println? Não. Se você olhar aqui, a posição do meu vetor é de 1 em 1. Então, peraí, eu estou imprimindo praticamente a mesma coisa, apenas trocando o valor aqui da posição. Então, é um conteúdo que está repetindo, incrementando de 1 em 1. Então, como que eu faço para exibir um conteúdo que vai repetir e incrementar de 1 em 1? Isso, boa, estrutura de repetição. Mas se você ainda não viu, eu recomendo esse vídeo aqui que vai te ajudar. Então, continuando aqui, como que eu faço uma estrutura de repetição? Eu vou usar o for, porque ele é perfeito quando você precisa fazer uma repetição envolvendo um contador. Então, por exemplo, for, eu vou criar uma variável aqui chamada posição vetor, é igual. Qual que é a primeira posição do vetor? 0. Vamos colocar a posição inicial, 0. Posição vetor, qual que é a última posição dela? É o 5. Então, eu vou fazer posição vetor menos 5. Posição vetor mais. E aqui dentro eu vou imprimir nomes. Na posição 0, não. Eu vou colocar o valor da variável posição vetor. Então, nomes, abrir colchete, posição vetor. Simplesmente assim. Então, nesse for, eu tenho uma variável aqui, posição vetor, que vai começar com o valor 0. E ele vai repetir esse for enquanto o valor de posição vetor for menor que 5. Então, enquanto isso aqui for uma verdade, ele vai repetir isso aqui, vai alterar o valor de posição vetor em mais 1, e vai imprimir isso aqui até essa condição aqui for falsa. Então, vou executar, imprimir o João, Maria, Goku, Piccolo, Vegeta. Se eu quisesse imprimir na frente, um do lado do outro, eu poderia substituir aqui, ao invés de println, eu vou colocar um print, e um espaço na frente para separar. Vou executar João, Maria, Goku, Piccolo e Vegeta. Nesse exemplo, eu criei um vetor na linha 5 e na linha 7, 8, 9, 10 e 11 eu passei os valores de cada posição. No Java, também tem como você definir os valores assim que você cria esse vetor. Para isso, eu vou apagar o 5. Depois desse último colchete, eu vou abrir as chaves, vou apertar Enter para ficar mais fácil de visualizar. E aqui dentro eu vou passar cada um dos valores separados por vírgula. Como é string, eu vou colocar os valores dentro de aspas. Dessa forma, João, vírgula. Qual que é o próximo valor? Maria, vírgula. Goku, Piccolo. E a última posição, Vegeta. Posso apagar isso aqui. Dessa forma, eu não preciso definir o tamanho do meu vetor. Ele vai identificar automaticamente, de acordo com os valores que eu passei. Então, por exemplo, se eu passei 5 valores, o meu vetor é de 5 posições. Se eu passei 2 valores aqui, por exemplo, João e Maria, tamanho 2. E ele também vai respeitar a ordem. O primeiro aqui vai ser o 0. O segundo vai ser o 1, o terceiro o 2, o quarto vai ser o 3 e o último vai ser 4. Vou executar João, Maria, Goku, Piccolo e Vegeta. Uma coisa que você não pode esquecer, sempre quando você for criar um vetor, você é obrigado a passar o tamanho dele.
Se você não passar, você precisa informar esses valores na declaração aqui, dessa forma. Para dar continuidade aqui, eu vou apagar esse vetor aqui e vou criar um novo chamado números. Então, tipo é int, então vou colocar colchetes aqui, números, é igual new int, colchetes, e aqui dentro o tamanho. Vamos colocar um valor, por exemplo, 100. Pronto, eu criei um vetor de 100 posições. Agora, eu preciso colocar os valores dentro desse meu vetor. Eu poderia fazer números, 0 vai ser 5, na posição 1 vai ser 4. Eu vou ter um trabalho se eu continuar nessa abordagem aqui. O que eu poderia fazer é o seguinte, se eu tivesse um vetor que todas as posições vai começar com 0, como que eu faria? Eu poderia fazer um instituto de repetição, por exemplo, for int posição é igual a 0, posição menor que o tamanho do meu vetor, 100, posição mais. Agora eu vou fazer números na posição. Posição, que é essa variável contadora aqui, vai receber 0. Então eu vou colocar aqui um breakpoint. Deixa eu apagar esse fora aqui, porque está usando nomes. E agora eu vou imprimir esse meu vetor. Por exemplo, eu vou imprimir números na posição 50. Imprimir o 0. Então dessa forma aqui eu estou percorrendo meu vetor posição por posição, ou gaveta por gaveta, e estou colocando o valor lá de 0. Então todas as posições vai ter o valor 0. Tem uma forma mais fácil de você fazer isso, que é usando uma função da classe arrays. Então como é uma classe, eu vou colocar o A maiúsculo, arrays, ponto. Um método chamado fill, que é preencher. Então o que eu estou fazendo é preencher todas as posições do meu vetor com o valor 0. Qual que é o meu vetor? Números, vírgula. O segundo parâmetro eu vou passar o valor que eu quero preencher, que seria 0. Aqui ele ficou vermelho porque eu não importei. Basta colocar o cursor aqui e segurar a tecla Ctrl, ponto. Import arrays. Aí ele apareceu aqui em cima. Vou executar de novo. Imprimiu na posição 50, 0. Se eu colocar, por exemplo, na posição 30, também vai ter o valor 0. Então, arrays.fill, como o nome já diz, preenche o array com um valor. Seria o 0. Se eu quisesse preencher com 40, 40. Se eu quisesse imprimir todas as posições, eu teria que fazer aquele for, posição igual a 0, e posição menor que 100, e assim vai. Só que a classe arrays também fornece um método que facilita para a gente na hora de imprimir o nosso vetor. Eu vou fazer arrays.toString e aqui dentro eu vou passar o nome do meu array, por exemplo, números. Esse método toString ele retorna uma string que seria todas as posições do meu array. Como eu quero imprimir no console, eu preciso jogar isso aqui para dentro do meu system.out.println. Eu vou substituir aqui. Vou executar, está aqui o meu vetor, 40, 40, 40, 40. Vou trocar aqui, vamos pôr -1. Preencheu com -1 e imprimiu todas as posições. Mais uma coisa, quando você for criar um for que vai percorrer o seu vetor, por exemplo, int posição, vamos por exemplo colocar a posição igual a 0, posição menor que... Qual que é o tamanho do meu vetor? 100, então menor que 100. Posição mais. Dessa forma eu estou percorrendo o meu vetor. Nesse for, eu preciso passar o valor inicial da posição e o tamanho máximo aqui, que seria 100. Tem uma forma mais fácil de você descobrir o tamanho do meu vetor. Basta fazer o nome do meu vetor, números, ponto, length, que seria tamanho. Vou imprimir números na posição. Vou executar, está aqui. Vai funcionar do mesmo jeito. Por exemplo, se eu imprimir o tamanho aqui, números.length, e executar, na última linha ele exibiu 100, que é o tamanho do meu vetor que eu imprimi aqui. Então, se você precisar saber o tamanho do seu vetor, você usa o nome dele, .length. Eu vou mostrar um exemplo usando o vetor aqui para finalizar a nossa aula. Então, por exemplo, aqui eu vou criar um array chamado opções, que é um array do tipo string. É igual a new string. Imagina que eu tenho a opção anime, sei lá, Hunter vs Hunter. Vou ter uma outra opção, série.
Game of Thrones. Filme Vingadores. E a última opção vai ser sair. Pronto, criei as minhas opções. Agora eu vou fazer int, opção escolhida. Essa variável aqui vai receber a opção que o usuário escolheu. E agora eu vou fazer uma estrutura de repetição, por exemplo, while. Então ele vai repetir enquanto a opção escolhida. Vamos olhar aqui a posição ou o índice do nosso vetor aqui. Qual que é a posição ou índice que representa sair? Então, olha, eu tenho 0, 1, 2 e a última que seria o 3. Então, repita enquanto a opção escolhida for diferente de 3. Enquanto for diferente de 3, ou seja, se ele escolher anime, série ou filme, vai ficar mostrando esse menu todas as vezes. Agora eu vou fazer a opção escolhida, vai receber JOptionPane.show. Vou escolher um método novo que é o showOptionDialog. Ele tem muitos parâmetros, não se assuste. Então o primeiro parâmetro vai ser null. Para ficar mais elegante, eu vou dividir aqui em várias linhas e parênteses na última linha aqui. A mensagem vai ser o que você deseja assistir. O título vai ser DevFlix. Option Type, vou focar JOptionPane.defaultOption. Vou deixar tudo padrão aqui, tanto para o tipo da mensagem quanto o tipo de opção. Tipo da mensagem, JOptionPane.questionMessage, por exemplo, pode ser. Ícone, eu não quero definir ícone, vou colocar null. Aqui em Options, eu vou usar as minhas opções, que é um vetor de strings. Então, vou colocar opções. Valor inicial, vamos colocar, por exemplo, 0. E agora eu vou colocar para imprimir opção escolhida e vou concatenar com o valor da variável opção escolhida. Só para a gente testar aqui. Aqui apareceu que a variável opção escolhida não foi inicializada. Vamos olhar aqui. Então, vou colocar aqui um valor inicial, vamos colocar 0. Vou executar, pronto. Olha que legal. O que você deseja assistir? Anime Hunter vs Hunter, opção escolhida, 0. Série Game of Thrones, 1. Filme Vingadores, opção 2. Agora, se eu clicar em sair, ele encerrou o nosso programa. Por quê? Porque 3 não é diferente de 3. Como isso aqui deu falso, ele não executou mais essa mensagem aqui do JOptionPane. Então, ele saiu do nosso loop. Agora, o que eu vou fazer? Se opção escolhida. Se a opção escolhida for diferente de 3, eu vou exibir a mensagem, por exemplo, vou criar aqui uma string, mensagem, que vai receber você assistiu, espaço. O que ele assistiu? Vai ser o botão que ele clicou. Então, se eu sei que a opção escolhida representa a posição desse meu vetor, como que eu vou saber o valor que isso representa? Simples, eu vou fazer mais. Qual que é o meu vetor? Opções. Então, opções. Cochete. Qual que é a posição? A posição que ele clicou. Opção escolhida. Ponto e vírgula. E vou colocar um JOptionPane.showMessageDialog. Null. Vou colocar apenas duas informações aqui. A mensagem vai ser o conteúdo de mensagem. Aqui eu coloquei errado. A opção escolhida é diferente de 3. Escolhi Anime Hunter vs Hunter. Você assistiu Anime Hunter vs Hunter. Game of Thrones, Vingadores. E se eu selecionar sair, ele não vai entrar nesse if e vai voltar lá para cima e vai sair desse while. Então, Dev, a aula de hoje é isso. Eu espero que você tenha gostado. Valeu e até a próxima.